Acredite em si mesmo, pois o potencial dentro de você é maior do que qualquer obstáculo à sua frente. Quando nos deparamos com dúvidas sobre nossa própria capacidade, a Bíblia nos relembra que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 está escrito: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essas palavras iniciais da Bíblia ecoam através dos séculos para confirmar que a nossa origem remonta ao próprio Criador. Essa imagem divina que trazemos conosco é uma dádiva de singularidade e potencial, algo que transcende os limites do físico e abraça os reinos do espiritual. A ideia de sermos criados à imagem de Deus transcende qualquer conceito terreno de valor ou autoestima. Ela nos diz que carregamos em nós a centelha da divindade, algo que nos liga ao propósito eterno e às possibilidades ilimitadas. Imagine um artista que cria uma obra-prima, investindo nela sua visão, criatividade e amor. Da mesma forma, Deus nos esculpiu com cuidado e atenção, dotando-nos de atributos únicos que refletem seu próprio ser. Nossa capacidade de pensar, criar, amar e perseguir nossos sonhos ecoa o toque do Criador. Quando contemplamos essa verdade, as dúvidas que costumavam obscurecer nossa autoconfiança perdem força diante da magnificência da nossa origem. Cada passo que damos, cada desafio que enfrentamos, deve ser encarado com a consciência dessa herança divina. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos histórias de indivíduos que, apesar de suas fraquezas e dúvidas iniciais, foram capacitados a alcançar feitos notáveis. Pense em Moisés, um homem que inicialmente questionou sua capacidade de liderar o povo de Israel. No entanto, Deus o equipou com coragem e habilidades para cumprir uma missão extraordinária. A história de Moisés é um testemunho de como o potencial que Deus coloca dentro de nós é mais poderoso do que qualquer dúvida que possamos ter. Através das eras, essa mensagem ressoa como uma canção de esperança. Deus não apenas nos criou à sua imagem, mas também nos dotou de dons específicos que nos diferenciam uns dos outros. Essas habilidades não são acidentais, mas propositalmente entrelaçadas em nossa identidade para cumprir um propósito maior. Quando olhamos para a vida de José no Antigo Testamento, vemos um jovem dotado de habilidades de interpretação de sonhos. Essas habilidades, aparentemente simples, foram os alicerces que Deus usou para moldar o curso da história, elevando José de escravo a governante do Egito. Assim como a semente contém o potencial de crescer em uma árvore majestosa, carregamos em nós um potencial que pode florescer em realizações extraordinárias. Quando enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis, lembremos de Davi, um jovem pastor que enfrentou um gigante temido por todos. Com apenas uma funda e uma pedra, Davi derrotou Golias, mostrando ao mundo que o potencial dentro de uma pessoa corajosa e confiante não pode ser subestimado. Acreditar em si mesmo não se trata apenas de confiança pessoal, mas de reconhecer a divindade que reside dentro de nós. Essa crença nos capacita a superar desafios, a buscar nossos objetivos com ousadia e a ser uma luz brilhante para os outros. Lembre-se sempre de que o Deus que criou o universo também te criou, e seu toque divino está gravado em cada fibra do seu ser. Portanto, olhe além das incertezas e veja a grandiosidade do potencial que Deus depositou em você. Quando abraçamos essa verdade, as montanhas que parecem intransponíveis tornam-se trampolins para a conquista, e o impossível torna-se possível através daquele que nos capacitou desde o início. A força não vem de vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 4, Paulo nos diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Paulo, com sua profundidade de compreensão e experiência espiritual, lança luz sobre um princípio essencial que reverbera através da existência humana: a transformação através das adversidades. Ele nos lembra que a força não é simplesmente medida pelo sucesso fácil ou pelas vitórias imediatas. Pelo contrário, ela é forjada nas fornalhas das tribulações que escolhemos enfrentar com resiliência e coragem. Imagine uma semente que, para germinar e crescer,
precisa romper a dura casca que a envolve. Da mesma forma, somos frequentemente desafiados por circunstâncias difíceis que exigem quebrar as barreiras de nossas próprias limitações e medos. Essas tribulações, embora muitas vezes dolorosas e desconfortáveis, têm o poder de nos fortalecer e moldar nossa essência de maneira profunda. Quando Paulo nos fala sobre nos gloriar nas tribulações, ele não está minimizando a dificuldade do processo. Pelo contrário, ele está nos encorajando a adotar uma perspectiva transformadora. Enquanto a mente humana naturalmente busca evitar o sofrimento, Paulo nos desafia a encontrar significado nas lutas que enfrentamos. Ele nos lembra que, assim como um treinamento rigoroso forja um atleta para a competição, nossas tribulações estão trabalhando em nós uma perseverança que é vital para a nossa jornada. Essa perseverança não é apenas uma resistência passiva, mas um compromisso ativo de enfrentar as dificuldades com confiança e determinação. Assim como a experiência molda um artesão habilidoso, nossas lutas moldam nosso caráter, amadurecendo-nos e nos capacitando a lidar melhor com os desafios futuros. As adversidades nos ensinam lições valiosas que não poderiam ser aprendidas de outra maneira. Elas nos mostram nossa capacidade de superar, nossa resiliência inata e a verdadeira profundidade de nossa fé. Com cada desafio superado, construímos uma experiência sólida que serve como alicerces para a esperança. A esperança aqui não é um mero desejo vago, mas uma expectativa fundamentada nas promessas de Deus e na certeza de que Ele nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Essa esperança se torna uma luz que ilumina o caminho à medida que avançamos, nos lembrando que nossos esforços e sacrifícios têm um propósito maior. A força que adquirimos através das lutas transcende nossa própria capacidade. Ela é um reflexo do poder transformador de Deus, que trabalha em parceria conosco para nos fazer crescer e nos tornar mais semelhantes a Ele. Quando consideramos os heróis da fé mencionados na Bíblia, vemos que muitos deles enfrentaram adversidades, mas perseveraram porque encontraram força na certeza da presença divina. Pense em Jó, cuja fé foi testada em meio a circunstâncias devastadoras. Sua história é um testemunho da resiliência humana quando ancorada na fé. Apesar de sua dor, Jó não desistiu de Deus. Ele confiou na sabedoria e na bondade do Senhor, e no final, sua perseverança foi recompensada com bênçãos abundantes. Portanto, quando você enfrentar tempestades em sua vida, lembre-se de que essas tribulações não são um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de crescimento. A força que você desenvolve através das lutas é um lembrete poderoso de que você não está sozinho em sua jornada. Deus está trabalhando em você, moldando-o e preparando-o para os planos grandiosos que Ele tem reservado para você. Quando você escolhe não se render às adversidades, você está demonstrando a verdadeira força que nasce da fé, da perseverança e da esperança em Deus.